Olá, meu nobre, olá, minha nobre, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, vamos continuar aí a trabalhar a produção textual para concursos públicos. Veja, a partir de hoje, portanto, a partir dessa minha aula número 5, eu já não estarei mais aceitando o exame diagnóstico, que eu pedi lá na minha aula 2, ok? Ah, mas professor, poxa, não deu tempo, eu estava trabalhando, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza, tranquilo, relaxa, fica aí tranquilo. Tenha calma e tenha fé, que na aula que vem eu vou propor um novo trabalho. Não vai ser no final dessa aula não, vai ser na aula que vem. Porque eu ainda tenho alguns trabalhos para entregar, para corrigir, etc. Então, só gosto de me comprometer com aquilo que é possível fazer. Então, na próxima aula eu vou fazer uma nova proposta, beleza? Hoje, conforme você está vendo aí na sua tela, nós vamos falar de prática de redação. É uma primeira aula de como você formatar sua redação. Se você bem se recorda, eu disse a você que nós vamos tratar de formatação do conteúdo da redação, de como tornar a redação apresentável em termos de conteúdo e de argumentação, para depois tratarmos então dos aspectos gramaticais da produção de texto. Beleza? Combinado? Então, sem mais delongas, olho na tela, vamos ao que interessa. Olha aí, o tema. A primeira coisa que você vai perceber na sua proposta de redação, seja qual for a banca que você for fazer a prova, seja qual for a banca que vai avaliar a sua redação, eles vão lhe dar um tema que pode ou não estar explícito. Normalmente, as bancas de concursos públicos civis, elas trabalham com o tema dado, isto é, ele bota um texto motivador, como vai ser o trabalho que eu vou fazer no final da próxima aula com você, às vezes mais de um texto motivador, às vezes bancas como o CESP, por exemplo, ou o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, e algumas outras que eu já vi por aí, a ESAF, os poucos concursos que eu vi a ESAF cobrar a redação também faz dessa forma, às vezes coloca mais de um texto motivador e não apresenta o tema, aquele tema explícito, como foi do teste de diagnóstico, que você pode verificar lá no início da nossa aula número 2, ok? Então, assim, às vezes não aparece isso, às vezes o candidato precisa inferir o tema ou concluir o tema daquilo que está nos textos da prova, os textos utilizados para a prova de língua portuguesa, e aí ele pede ali o tema, pede que o candidato argumente sobre o tema, levando em consideração os textos da prova e às vezes mais um ou dois motivadores. Por isso é tão importante a sua prática de leitura. Você vai me ouvir falar nisso até a nossa última aula, ok? Tenho certeza que você, candidato diligente, que já tem aí o concurso que você quer fazer na sua mente, tem procurado ler bastantes veículos de informação, conforme nós falamos aqui. Mas volte aí os olhos para a sua tela, mais uma vez, vamos começar aí a falar do tema. Toda vez que você vai praticar aí uma redação, e aí fica aí a minha colocação para o nosso próximo trabalho, você vai se deparar com o tema. Então veja, leia o tema com atenção, analisando com profundidade as ideias nele contidas. Veja, o que é analisar com profundidade? É você raciocinar, você refletir sobre o tema e pensar o que eu sei a respeito disso. Aí o candidato chega para mim e fala: professor, e se for um tema que eu não sei nada a respeito, o que eu faço? Olha, parceiro, aí a situação realmente fica difícil, fica complicada. Por quê? Se você não sabe nada a respeito do tema, significa que você não leu, significa que você não levou em consideração os conselhos que o professor passou para você de ler pelo menos uma vez ou duas por semana bons textos e dar uma lida nos textos de provas anteriores, nas propostas de redação de provas anteriores. Aí realmente, se você olha para o tema e você não sabe nada sobre o tema, aí realmente vai ficar complicado de você argumentar sobre algo que você não sabe, sobre algo que você não conhece. É muito comum o candidato dizer assim: nossa, não sei nada disso, não sei nada sobre esse tema. E na verdade ele está naquela tensão da prova,
Ele está naquela tensão da prova e aí ele prefere, ele bloqueia. Não, respira fundo, pensa, não, eu li sobre isso aqui. Ao longo aí do meu estudo, eu li pelo menos uns 6 ou 7 jornais daquele que o professor mandou ler lá, o Le Monde. Eu li vários textos motivadores de redação de outras bancas. Eu vi lá texto do Correio Brasiliense, vi texto do Zero Hora, vi texto do jornal O Globo, vi texto da Gazeta, enfim. Você vai ter lido tanta coisa distinta. Eu vou trazer aqui numa próxima aula, vou mostrar para você como é que funciona a abordagem de temas de algumas bancas. Ó, a banca tal, quando fez o concurso X, abordou esse tema. E você vai ver que há uma espécie de convergência entre alguns temas, principalmente na convergência da resultante que o cara pede do candidato. Isto é, ele pede que o candidato avalie aquilo à luz de uma construção social qualquer. Em outras palavras, o tema tem uma função social, mas isso é papo para uma próxima aula, beleza? Então, por isso que eu bato sempre na tecla, é importante você ler. Então vamos lá, você vai ler o tema com atenção, vai analisar com profundidade, lembrando o que você leu sobre esse tema, o que você sabe sobre esse tema. Olha, daqui até o final do nosso curso eu vou passar aí mais uns 3 trabalhos, para que você faça e me entregue. Pense no seguinte, meu amigo, fácil ou difícil, se você gostar ou não do tema, você vai precisar colocar aquilo que você gosta ou não, que você acha agradável ou não, no papel. Você vai precisar enfrentar o tema. Então, o melhor é que você receba o tema de coração e braços abertos, sabe qual é? Você pensa assim, porra, que merda, vou ter que falar sobre esse negócio aqui. Ah, bom, tudo bem, mas deixa eu ver o que eu sei disso aqui. Deixa eu lembrar aqui o que eu já li sobre esse assunto. Acho esse assunto horroroso, mas enfim, eu já li sobre isso aqui. Aí você vai pensar em colocar no papel para fazer a próxima etapa que nós vamos falar aí daqui a pouquinho. Beleza? Então lembre-se disso. Não importa qual é o tema. Muitas bancas utilizam a redação com um caráter eliminatório. Isto é, o sujeito tirou 5, acertou 50% lá dos pontos atribuídos à redação, ele está dentro. Mas a redação não vai contar para a classificação. Em outros concursos, a redação entra para compor a média da prova, que vai contar para a classificação. Então, às vezes, a nota de redação vai ser de fundamental importância no sentido de você estar ou não dentro do número de vagas daquele seu concurso. Vale você ficar de olho nisso. Olho na tela aí. Redija usando argumentos fortes e consistentes. Tudo que nós falamos nas nossas primeiras 4 aulas, tá? Cuidado com isso aqui que eu chamo de floreio e enche linguiça, tá? Que não acrescentam nada à qualidade do texto de uma redação. Tenho certeza que você se lembra daquele trechinho que eu coloquei lá, do sujeito que fez um tópico frasal muito bom sobre a vida nos grandes centros urbanos, e depois a redação dele nada mais foi do que um monte de floreios e de enche-linguiça. O cara não sabia bem o que falar, utilizou-se de argumentos absolutamente inconsistentes para poder construir lá aquele parágrafo que eu mostrei para você. Está no final da minha aula passada. Volte lá, minha aula passada foi uma aula até bastante extensa. Olho na tela. Veja aí, o que é o tema? O tema é o assunto sobre o qual você vai escrever. Melhor dizendo, a ideia que você vai ser obrigado a defender ao longo da dissertação, tá? Então veja, o tema, ele é um elemento abstrato do seu texto. É por isso que você nunca deve se referir a ele como parte do seu texto. Olha, um dos erros mais comuns que eu encontro, tanto em redações de alunos, quanto quando eu participo de bancas de correção de concurso, é justamente o sujeito, citar o tema. O cara tá lá o tema, por exemplo, do meu teste diagnóstico lá foi redes sociais, se elas ajudavam a construir ou não uma sociedade mais justa.
Aí o sujeito começa a tese dele assim: as redes sociais ajudam a construir uma sociedade mais justa. O cara começa assim, a redação. Tá errado, parceiro. Não pode fazer isso. Não se utilize do tema para incorporar o seu texto. Você tem coisa melhor para fazer do que isso. O avaliador vai olhar para isso e vai ver, pô, o sujeito não tinha assunto, não conseguiu construir um ponto de vista sobre esse tema e utilizou o tema para fazer o ponto de vista dele. Pô, mas eu não quero isso. O tema eu já dei para ele, eu quero um ponto de vista sobre o tema. Beleza? Então, vale você ficar de olho nisso. Outra coisa, outro pecado mortal que muitos cometem: copiar texto motivador. Olha, o texto motivador, ele é um motivador. O texto da prova, muitas vezes, é um texto motivador. É difícil uma banca que coloque um texto na prova de língua portuguesa e o tema da redação seja outro completamente diferente. Normalmente eles têm uma interseção qualquer. Fique de olho nisso, tá? Mas olha, não cite, não copie partes do texto, nem do texto da prova. E legal, o texto da prova parece com o que eu estou falando. Não ache que isso foi aleatório, não, meu amigo, minha amiga. A banca constrói, às vezes, uma prova temática. Isto é, toda a prova versa sobre aquele tema. Tanto a prova de língua portuguesa, quanto a prova de redação. Às vezes ele não diz isso para você, que o texto da prova embasa o tema da redação. E às vezes diz, explicitamente, claramente, que os textos da prova embasam o tema da redação. Portanto, meu amigo, minha amiga, não copie partes do texto motivador. O texto motivador citou um dado estatístico fantástico, porreta, como diz a galera lá do Nordeste. Irmão, não usa. Isso será mal visto pelo seu avaliador e, dependendo do enunciado da questão, dependendo da proposta feita pela banca, você pode perder pontos, pode até zerar a sua prova, dependendo da banca. Beleza? Fique de olho nisso. Muito bem, por falar em olho, veja aí, não fuja ao tema proposto, nem invente títulos escolhendo outro argumento com o qual tenha maior afinidade. O distanciamento do assunto pode custar pontos importantes na avaliação da sua redação. Olha, me fizeram uma pergunta recentemente. Estava dando uma aula presencial. Professor, foi para a prefeitura de Belo Horizonte, se não falha a memória, tá? A turma que eu estava trabalhando. Professor, o que eu faço primeiro? Eu dou o título ou eu faço o texto? Parece uma pergunta bobinha, né? Mas não é não. Não é pergunta de turma de ensino médio, não. Meu amigo, como é que você vai titular algo que não existe? Se você já está acostumado a ler os artigos argumentativos que eu tanto peço para você ler, certamente você já percebeu que o título, ele reflete o coração do texto. A parte mais importante do texto. Por quê? Sabe o que o articulista fez, meu parceiro? Ele escreveu o texto, depois ele pegou o cerne do texto e inventou, normalmente, uma frase nominal criativa, que pode ou não ser declarativa ou pode ser interrogativa, para chamar a atenção do leitor para a matéria. É sempre assim. Os caras que escrevem sempre fazem isso. Então, assim, escreva seu texto primeiro, veja lá, faça ali uma média entre o seu argumento principal, que está lá no primeiro parágrafo, os argumentos de apoio, e dali você cria o título, ok? Não vai entrar na vibe de colocar o título primeiro e escrever depois, porque certamente o seu título vai se distanciar do texto, ou vice-versa, o texto vai se distanciar do título, e aí você será penalizado. Combinado? Beleza? Então tá bom, olho na tela aí, veja aí, ó. O que significa não fugir do tema? Significa você abordar de maneira distinta daquela que foi proposta. Isto é, você não pode nem restringir demais a abordagem, nem extrapolar para assuntos que não tenham relação direta com o tema. Eu me lembro que
trabalhando aqui uma das nossas aulas passadas, eu falei para você sobre o tipo de concurso que você vai fazer. Você vai fazer um concurso, como teve um recente agora, para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Porra, beleza. Você vai citar alguma coisa que tem a ver com a cidade de Belo Horizonte, tranquilo. Agora, você vai fazer uma prova para o INSS e você vai citar um fato que ficou restrito à cidade de Belo Horizonte. Quer dizer, você vai certamente fugir um pouco de uma proposta que tem mais a ver com o nível nacional, ok? Então fique de olho nisso, para que você não restrinja demais o tema e aborde somente numa perspectiva local ou numa perspectiva particular e também você não extrapole, isto é, o cara pede para que você fale alguma coisa sobre Brasil e você vai falar lá, tem um parágrafo seu que você pensa que vai fazer uma analogia com alguma coisa que aconteceu na China e você passou a discutir um problema que acontece na China, parceiro. Então, cuidado para você nem restringir demais, nem extrapolar demais. Professor, como é que eu sei disso? Exercício, parceiro. Exercício. Quantos exercícios de gramática você está resolvendo? Quantos exercícios da sua especialidade, da sua prova específica você está resolvendo? Vou chutar aqui. Vamos imaginar que você vai fazer uma prova lá para auditor fiscal da Receita. Tem um concurso aí já autorizado para a AGU, se não me engano. Imaginar que a senhora seja formada em Direito e você está estudando lá. Quantas questões você vai fazer lá das matérias da sua especialidade que vão ser cobradas? Do direito administrativo, do direito previdenciário, no caso de quem vai fazer prova para o INSS. Certamente você está fazendo um monte de questões. E aí vai cair a prova de redação e você vai achar que vai chegar lá e vai fazer uma redação na hora que vai ficar boa? Não, meu amigo, não entre nessa ilusão. Quem fala isso para você está mentindo para você. Vai por mim. Quanto mais exercícios você fizer, você melhor preparado estará para passar numa prova discursiva, para passar numa avaliação de redação. Então, além dos exercícios que eu vou propor aqui, um que eu já propus, os que eu ainda vou propor, que você vai fazer, vai mandar para que eu corrija, como eu disse para você lá atrás, procure um professor amigo seu de língua portuguesa ou, enfim, veja aí alguém que possa corrigir os seus textos. Professor, qual o ideal? Nas minhas turmas presenciais eu sempre falo para eles, faça um texto por semana e vá arquivando, para que você vá comparando e vá podendo mensurar a sua evolução. Beleza? Olho na tela aí. Objetivo, se o seu objetivo é ser favorável à privatização das estradas, por exemplo, use argumentos sólidos que justifiquem o porquê da sua posição. Tente convencer o leitor e mantenha clara a sua opção. Isso é para exemplificar o que eu estava falando ainda agora. Veja, vamos imaginar que você vai fazer uma prova para a NTT. E aí vamos imaginar que o tema da redação seja isso aí. Peça para que você fale sobre a privatização das estradas. Ou você vai fazer a prova da PRF, por exemplo, como eu trabalhei para o último concurso diversas turmas da PRF. Amigo, amiga, cuidado. Se você vai se propor num primeiro momento a ser favorável à privatização das estradas, vá nessa até o talo. Aprofunde esse argumento. Dê evidências. A BR-116, que liga lá o Rio de Janeiro a São Paulo, com o nome de rodovia Presidente Dutra, depois continua na Regis Bittencourt e continua sendo BR-116, né? Vai até o sul, a região sul do país. A BR-116 era uma, quando era do governo, e aí você apresenta fatos, exemplos, apresenta estatísticas de acidentes e por aí vai. E passou a ser outra quando a CCR assumiu aquele trecho que vai do Rio de Janeiro. Se comparar com o trecho que eu esqueci o nome da concessionária lá da Regis Bittencourt, a autopista Regis Bittencourt, se não me falha aqui a memória. Quando a autopista assumiu, aí você compara um e outro. Aí beleza, você está sendo favorável à privatização. Agora depois não vai chegar no outro parágrafo de desenvolvimento e desdizer tudo que você disse. Fique de olho nisso, tá? Às vezes o candidato faz isso, coloca num parágrafo um argumento sendo favorável, coloca outro parágrafo
um argumento, bom argumento, como sendo dele argumento, só que contrário. É o avaliador, olha, amor, mas peraí, qual é desse cara? Ele é a favor ou é contra? Beleza? Cuidado com isso. Olha aí um outro exemplo. Se o tema for o clima do Brasil, isso eu já falei, né? Não adianta você fazer uma obra-prima versando sobre o clima de Minas Gerais. Porque o seu trabalho vai ser sobre Minas Gerais, não sobre o Brasil. Olha, os corretores vão considerar que houve fuga do tema e você vai receber nota 0. Então tome muito cuidado com isso. Nós já esgotamos esse item, vamos para o próximo. Quais os temas que podem cair nas provas de redação? Eu falei que vou trazer aqui uma avaliação de alguns temas de algumas bancas, principalmente pensando aí nos próximos concursos, nos concursos que estão aí em voga, pensando aí no INSS, pensando aí no concurso da AGU, pensando aí nos tribunais de justiça que estão aí para soltar os seus editais. Vou trazer um negócio bem legal para você sobre isso aí. Porém, pensando nos concursos anteriores, a tendência é essa que você está vendo aí, ó. Você tem dois tipos de tema, ok? Temas que são objetivos. Esses temas objetivos são relacionados a problemas atuais, eles estão sempre presentes na mídia e eles versam sobre a sociedade, sobre tecnologia ou sobre problemas econômicos. O etc. aí que eu coloquei é justamente porque os outros são mais pulverizados. E os temas subjetivos, que algumas bancas curtem. Por exemplo, as bancas que são que pertencem a universidades, tá? Elas às vezes gostam de colocar temas subjetivos. O que são temas subjetivos? São os que envolvem o comportamento e o sentimento das pessoas. Então, de cara, eu já vou te dar uma dica, meu amigo. Pega esses 5 temas, esses 5 itens que eu apresentei para você. Olha o texto aí de novo, ó. Tema social, tema tecnológico, tema econômico, no conceito de problemas atuais que estão presentes na mídia. Leia o que você puder sobre este assunto. E o tema mais subjetivo, sobre comportamento e sentimento das pessoas, a parte de comportamento também aparece na mídia bastante. Tá? Comportamento da sociedade frente à violência, sentimento da sociedade frente à crise institucional que o país passa, por aí vai. Pega esses 5 itens e, amigo, come com farinha, beleza? Porque se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você não terá problema com tema algum de qualquer banca, beleza? Combinado? Então tá bom. Bom, continuando aí então a falar sobre prática de redação, se você analisou o tema, pensou em tudo isso que nós falamos, seu passo seguinte para construir o meu próximo exercício e no dia da prova, só que no dia da prova isso vai estar tão na sua corrente sanguínea que você vai fazer isso automaticamente. Você não vai precisar nem pensar em fazer isso. Agora, nesse momento que você está se preparando para uma prova, você vai pensar nisso aí. Opa, deixa eu pensar no tema, deixa eu pesquisar aqui na internet esse tema. Pô, nunca ouvi falar sobre isso aqui, pô, isso aqui caiu na prova de 2010, dessa mesma instituição que eu quero. Pô, eu nunca pensei sobre isso, deixa eu pesquisar o que tem aqui na internet sobre isso. O que os jornais falaram sobre isso naquela época. Meu amigo, é isso aí, você tem que tirar aí umas horinhas, você tem que estudar aí. Me vem aqui à cabeça o concurso da PRF, tá? O Polícia Rodoviária Federal, eu quero ser um policial rodoviário federal. Pô, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo, tenho que estudar aquilo outro. Pô, legal, então, etc. Eu tenho que tirar um momento para fazer esse trabalho. Esse trabalho, pô, vou pegar aqui o tema que o professor passou, não sei nada sobre isso, vou pesquisar aqui. Você vai ter que tirar 2, 3 horinhas, aí tem que botar no seu cronograma de estudo, tá? O tempo para que você possa desenvolver temas, para que você possa construir textos, para que você possa pesquisar, para que você possa se municiar de subsídios para construir a sua redação. Beleza? Vamos lá. Feito isso, você vai fazer um esquema. Olha, meu amigo, isso é de vital importância. Às vezes eu percebo em turmas presenciais que eu falo isso, e 50% da turma, né, olha para mim assim, tipo,
Não é tanto, não precisa tanto, mestre. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, professor. Não vai nessa não, meu amigo. Faça o que eu estou falando, porque todos os alunos, todos os meus ex-alunos que fizeram isso, todos obtiveram sucesso na sua prova discursiva, na sua prova de redação. Então veja, faça um esquema antes de iniciar a sua redação. Antes mesmo de você construir um rascunho, tá? O esquema é uma espécie de roteiro, é um mapa, é um guia. Como é que eu faço isso? Eu pensei sobre o tema, eu vou falar sobre o quê? A minha crítica, eu vou pegar, lembra lá da minha aula de valores do texto argumentativo? Eu vou falar aqui sobre esse tema, isso assim, tá certo, por quê? Opa, então meu argumento principal vai ser que a privatização das estradas é correta porque oferece aos usuários um melhor atendimento de serviços. Opa, essa é a minha tese. Por quê que oferece um melhor atendimento de serviço? Ah, porque tem uma cabine de telefone SOS a cada 1000 metros, a cada quilômetro. Mas eu preciso pensar em mais um argumento que não tinha antes. Ah, sim, antigamente o pessoal ficava restrito só ao SAMU, a 192. Agora, nessas rodovias que estão privatizadas, elas são obrigadas a manter ali em sistema 24 horas, em rodízio, pelo menos um médico, não sei quantas enfermeiras, o paramédico e não sei quantas ambulâncias, 2 ambulâncias. Opa, beleza, então, por causa disso e disso. Então, criei uma tese sobre esse tema e aí eu justifiquei a minha tese, justifiquei o meu ponto de vista. E eu vou desenvolver, num primeiro momento, essa possibilidade de comunicação direta e, no segundo momento, a situação de, em ocorrendo um sinistro, acontecer um atendimento imediato àquele acidente. Beleza? E a minha conclusão vai ser que as rodovias que não são privatizadas ainda devem ser privatizadas porque vão oferecer um serviço com uma qualidade melhor ao usuário e tal, etc., que aí você, na sua conclusão, vai fazer uma espécie de retomada. Mas nós vamos trabalhar item por item aí da construção do seu texto e vamos falar sobre conclusão, fique tranquilo. Beleza? Então o esquema é isso aí, ó, tá? Ele é um guia que evita esses desvios ou retrocessos quando você elabora o seu texto. Faz com que você, consultando esse guia, não se perca do tema. Lembre-se, meu nobre, minha nobre, esquematizar é planejar, é você caminhar com os olhos abertos. Imagina que você está numa estrada e você fecha o olho, você sabe que a estrada é para frente, mas certamente, se você não tem um bom senso de orientação, você daqui a pouco vai encostar na parede, beleza? Então vale você ficar de olho nisso. Esquematizar é caminhar de olhos abertos, é você ficar sabendo o que você vai escrever, é você dar uma bússola, um norte, um sentido para o seu texto. Vale você ficar de olho nisso. Bom, para encerrar a nossa conversa de hoje, falei da análise do tema, falei sobre fazer o esquema, agora vem uma outra situação importantíssima, que é o rascunho, tá? Olha o que eu coloco aqui, jamais deixe de fazer o rascunho. E isso vale para esse momento atual. Antes de você escanear, para mim, eu recebi umas redações, recentemente, que o cara fez direto numa folha de caderno, escaneou e mandou para mim. Aí eu, enfim, fiz algumas considerações para o sujeito e falei, ó, a próxima vez, meu amigo, passa limpo. Primeiro que a caligrafia do sujeito não ficou uma caligrafia, ficou uma cacografia, parecia a pedra de Roseta. Parecia aquela pedra, né, que decifrou os hieroglifos egípcios. E segundo, estava um monte de rasura. Então, assim, não rola, meu amigo. Faça um rascunho primeiro, passe a limpo e aí você vai entregar o seu texto. Você vai ter aproximadamente de 50 a 60 minutos, se muito, em qualquer concurso público, tá? Qualquer um. Você vai ter de 50 a 60 minutos para produzir uma redação de 30 linhas. Normalmente é isso. Você tem que fazer o rascunho, tá? Porque ele é a primeira versão do seu texto. É aquilo que vai mostrar para você como você está pensando e como você pode melhorar, burilar o seu texto. Veja aí, ó, tá? Eu falei para você na minha apresentação
que eu sou escritor também. Ainda não trouxe o livro para você ver, mas eu vou trazê-lo aí na próxima aula para mostrar a você. Qualquer escritor, ele faz diversas versões antes de chegar a apresentar uma versão final para a editora, e quando chega lá na editora, ainda tem os revisores que fazem a revisão da revisão da revisão da revisão. Claro que você não tem tempo de fazer isso num concurso público, mas de rascunho para o texto final você precisa ter essa noção, tá? Veja, você vai ter a possibilidade de melhorar essa redação, tá? Isso também evita rasuras no texto definitivo, tá? Por isso que você tem que reler o rascunho com atenção, tá? Veja, nesse primeiro momento em que eu estou pedindo alguns trabalhos para você, você não pode ter nem preguiça nem pressa de passar a limpo. Ah, que coisa chata escrever, professor. Então, meu camarada, você não quer o seu emprego público? Você não quer chegar lá onde você está pensando? Então, meu parceiro, a gente tem que fazer um esforço juntos. Eu vou fazer o esforço de corrigir, tá? De tirar aí um bom tempo do meu tempo, tá? Para poder corrigir e fazer uma série de apontamentos que vão lhe ajudar na sua prova. Beleza? Então, isso é importante. E veja aqui meu último item. Ao reler o rascunho, você vai perceber que você se tornou um crítico do seu próprio texto. Então isso vai fazer com que você elimine, que você acrescente, que você substitua, que você questione, e isso vai fazer com que a qualidade do seu texto definitivo fique a melhor do mundo. No primeiro momento isso vai ser chato, no segundo momento isso vai ser chato também, no dia da prova isso vai ser chato também, só que no dia da prova você já vai estar tão acostumado a fazer isso, se você seguir aqui os meus conselhos, que você vai fazer isso no automático e você depois vai me passar um e-mail, vai dizer, professor, mestre, ó, sensacional, consegui porque fiz exatamente o que o senhor apontou aí. Beleza, meu parceiro? Beleza, minha parceira? Foi mais uma vez uma satisfação incrível dar aula para você. Um grande abraço, aguardo você na nossa próxima aula. Até lá.